Olá, muito bom dia! Está começando mais um programa TV News. Eu e você aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. E claro, você que nos assiste aqui através do nosso canal do YouTube, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos informações e, claro, eu e você divide aqui muitos programas especiais. Além de tudo, falamos sobre saúde, qualidade de vida, direito, política, entretenimento, muitas informações do sul e extremo sul da Bahia, muitas entrevistas e, claro, tudo isso você confere aqui através do nosso canal do YouTube ou através do nosso portal tvplay.com.br. Põe o QR Code de produção na tela para o pessoal de casa já conseguir acessar. Através desse QR Code, apontando a câmera do seu celular, você é direcionado para o nosso portal. Por lá você confere todas essas informações que você pode assistir aqui, tanto ao vivo quanto as nossas reprises. As nossas reprises têm uma coleção inédita, você escolhe quando, onde e como assistir. Escolhe o programa que mais se encaixa com a sua personalidade e, claro, todos os dias aqui na telinha da TVI você confere. São 20 anos contando, ouvindo e fazendo parte da sua história. E nessa quarta-feira é dia de PQP com Toné. Mais um dia de PQP, mais um dia com informações especiais e também vai ter Barbosinha. A Barbosinha está presente hoje conosco aqui também no TVI News para partilhar muitas informações e, claro, dividir com você de casa muita coisa boa. Por isso, bom dia, Tonezinha. Bom dia, Pérola, bom dia a todos. Olha, estamos aqui, né, Tonezinha, ao vivo já, com muitas informações para o sul e extremo sul da Bahia. E o que você trouxe aí para o pessoal de casa? Temos muita novidade. O Brasil está pegando fogo. É um caldeirão. Realmente a política está fervendo no país. Estão antecipando a campanha eleitoral. O Brasil realmente não é para amadores. Tem protesto no Congresso, no plenário, deputados e senadores ocupando o plenário, a mesa da presidência da casa, e estão protestando com a mordaça na boca. E tem também a questão do tarifaço de Trump, que vão começar a vigorar hoje. Os 50% da taxação imposta pelo presidente dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Começa a vigorar hoje, a gente vai falar sobre isso. Tem também a história das terras raras. Terras raras que nós temos minérios aqui, que nós somos riquíssimos em minério. E essas terras raras agora é o ai Jesus. É a grande coisa, a chance que a gente tem de negociar. Segundo Lula, isso não é negociável, nós não vamos negociar. Isso não, nós temos esses minérios, temos que pensar como vai fazer, tem que planejar, agora que vai planejar. Aí o Haddad disse que não, que na mesa de negociação ele tem um encontro essa semana, lá nos Estados Unidos, e ele vai ter que colocar na mesa, inclusive, uma moeda de troca, vai colocar também a questão das terras raras. Quer dizer, eu não sei quem tá mentindo, se é o presidente que é contra ou se é o Tachad que é a favor. Temos também uma história ainda dos respiradores, que continua ainda dando pano para manga. Vocês se lembram que no tempo aí do período da Covid, que o governo da Bahia comprou os respiradores. Não é bem o governo da Bahia, era um tal de consórcio Nordeste que envolvia vários estados, e o presidente era Rui Costa e comprou esses respiradores, pagou antecipado à vista, e esses respiradores nunca foram entregues. E foram mais de 48 milhões. E ainda tem outro agravante, que essa empresa que vendeu esses respiradores era uma empresa que comercializava maconha medicinal. É brincadeira, Pérola? Olha, quando a gente fala, né, Toné, de um país em que já vem enfrentando uma crise econômica, esse tarifaço entrando em vigor hoje, né, a gente sabe aí os 50% e tudo que pode acontecer. Mas teve produtos que ficaram de fora, né?
O que também o governo Lula já se manifestou falando é sobre um plano de contingência. Esse plano de contingência, então, traria linhas de crédito para pequenos empreendedores, pequenos produtores, compras governamentais de produtos que teriam como destino os Estados Unidos, a reativação do programa Seguro Emprego, que permite a redução da jornada e dos salários, a ampliação também do programa Reintegra para pequenas empresas exportadoras. Então, como essa medida ela já foi anunciada pelo presidente Donald Trump no dia 9 de julho, ela foi oficializada no dia 30 do mesmo mês e agora, na prática, ela tem apresentado aí 40% na alíquota anterior, o que já foi justificado então aí que teria um plano de contingência aqui pelo governo brasileiro. Então, esse plano de contingência teria aí essa participação de programas como seguro-desemprego, que compraria então e permitiria a redução da jornada então de trabalho, já que teria, né, essa grande quantidade de produtos para o mercado interno, o que para a gente poderia ter sim uma redução, poderia ser bom para o brasileiro. No entanto, as pessoas, né, como a gente comentou na segunda-feira, tem o egoísmo, o produtor tem um egoísmo muito grande, ele quer vender a todo custo. E já que não vai vender, prefere perder, né? A gente vê isso com os grandes mercados, até mesmo quando os produtos estão ali vencidos, é uma raridade quando uma empresa ou outra dá para os trabalhadores levarem para casa. Porque tem um tempo, não é porque venceu hoje que você já tem que tirar correndo e ninguém pode comer. Você não pode vender, comercializar. Agora, se você quiser doar esses produtos, por exemplo, para pessoas de baixa renda, em vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade social, é interessante sim que faça a doação. Então, agora esse tarifaço entrando em vigor hoje, na quarta-feira, que era muito esperado para o Brasil, a gente está vendo até um silêncio, eu estou achando tudo muito quieto, viu, Toné? Para essa quarta-feira, desde o início da semana, era um assunto comentado, era a expectativa, o tarifaço entra em vigor quarta-feira, dia 6, e tá todo mundo quieto. Eu não vi ninguém ainda da base realmente do governo se pronunciando até agora, até o momento. E é muito confuso, veja bem, porque é uma logística muito grande e complexa. O Porto de Santos tá cheio de navios esperando para ver, se chegava antes da taxação desse tarifaço começar a vigorar, se chegava no destino, lá nos Estados Unidos. Não sei se vai dar tempo, porque parece que é 15, 17 dias um navio desse de carga para chegar lá no destino. É demorado. Isso demanda custo. Agora, eu não sei, eu acho que se os contratos foram feitos para entregar até tal dia, eu acho que tem validade. Agora, a partir de hoje, é que não vai poder sair nada para entregar dia 10, para entregar em setembro, para entregar em outubro, novembro. Eu acho que aí não pode, aí já era. Quem tinha já contrato antecipado para entregar agora em agosto, eu acredito que aí vai ter que haver uma flexibilização por parte do governo americano. Se tem um contrato para vencer, para entregar tal dia, a taxa ainda não estava em vigor. A taxa começa a vigorar a partir de hoje. E esse negócio de produtos, como eu já falei aqui, volto a repetir, que o produtor falou, eu prefiro que a laranja apodreça no pé, mas eu não vou baixar o preço, que é uma idiotice. Mas tem também a carne, que parece que a carne entrou no tarifaço. Então vamos ver se no mercado interno essa carne vai baixar, porque por enquanto eu chego no mercado, continua meio preço, tudo muito caro, carne de 39, 40, carne com osso 20, 25, 29, Cruz Machado, que é uma carne que praticamente não é de primeira, mas de segunda, tá R$30, ainda tá tudo muito caro, não é baixou como? A picanha, sim, mas eu não tô falando picanha quem come é o presidente, é Lula, que é 70, 80 reais o quilo, que é uma picanha boa para você fazer um churrasco. Para o pobre é carne com osso mesmo, é agulha com osso, é chupa-molho, é isso aí. Então, fica difícil. Continua ainda tudo muito caro. Café também tá caro, continua caro, 19, 20, 25. O que tá baixando, que eu tenho notado, Pérola, são os ovos. Ovo eu encontrei ontem no mercado de 16 reais. Aí a Caixa falou assim, se a senhora viesse no domingo, tava de 14, uma cartela com 30 ovos. Já em outro mercado, ontem estava vendendo uma cartela com 20 ovos por 15 reais. Você comprando uma de 30 por 14, você observa aí que houve realmente uma variação de preço
para baixo. Reduziu. O ovo agora reduziu. Mas o frango ainda continua caro. Olha, a Casa Branca, ela emitiu então uma resposta, uma nota, esclarecendo então as ações do governo, e eles disseram então que as ações do governo brasileiro representariam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional. A política externa, a economia também dos Estados Unidos estaria aí sendo prejudicada. A Casa Branca citou também perseguição política, intimidação, assédio, censura e processos judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, classificando então essas ações como graves abusos de direitos humanos em enfraquecimento dos Estados Unidos diretamente no Brasil. Então, eles já teriam dado, né, essa declaração em primeira mão de que estariam sim apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tem todo o apoio, claro, do presidente Donald Trump. E agora a gente sabe também que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ele também é citado no texto como responsável por ameaçar, perseguir e intimidar milhares de seus opositores políticos, proteger aliados e suprir dissidências. Então, foi aí o que a Casa Branca se pronunciou, falando, né, sobre essa perseguição política. E, além de tudo, um outro comunicado também foi falado de que, quando empresas americanas se recusam a cumprir essas ordens, eles impõem multas substanciais e ordena, então, a exclusão dessas empresas no mercado das redes sociais no Brasil, ameaçando então os executivos com processos criminais e, em um caso, congelou também os ativos de uma empresa americana no Brasil para forçar então o cumprimento. Esse daí foi o comunicado da Casa Branca, que cita também aí um caso do Paulo Figueiredo, que é um residente dos Estados Unidos também e foi alvo de um processo criminal aqui no Brasil por declarações feitas em território americano, como exemplo, então, de violação à liberdade de expressão. E a Casa Branca ainda chegou a afirmar que o presidente Trump está defendendo empresas americanas contra a extorsão, protegendo os cidadãos americanos contra a perseguição política, salvaguardando a liberdade de expressão americana contra a censura e protegendo a economia americana de ser sujeita a decretos arbitrários de um juiz estrangeiro titânico. Foi afirmado então aí pela Casa Branca. De fato, tá assim uma confusão. O brasileiro, ele se vê nesse meio onde uma potência está voltado contra aqui a gente, né? Nossa economia se vê numa situação muito delicada. O chefe de Estado então fala o quê, Toné? Que vai ligar. Inclusive ele falou também que iria ligar para o Trump para chamar aqui para o COP30, para Belém. Ele falou, Trump não está querendo conversar, ele deu essa declaração aí através de um vídeo, de que o Trump não está querendo conversar, não quer bater papo com ele, mas que ele então iria ligar para Trump para bater um papo ali e chamar ele para o COP30. Eu acho que Lula ainda está tratando como se fosse um assunto de ensino médio, né? Um assunto ali entre duas pessoas que não sabem nem o que estão fazendo. No entanto, fica levando na brincadeira, chupar jabuticaba, convidar... Peraí, né? Ele é chefe de Estado. Ele representa uma nação que é um país que é o maior país da América Latina. Ele tem que realmente ser realmente um chefe de Estado, representante de uma nação muito importante, que é o Brasil, e em questão também geopolítica, é o Brasil. Então ele tem que realmente chegar, ser uma personalidade forte e mostrar confiança, principalmente para os brasileiros, que tem como resolver. Até não resolveu nada até hoje sobre a questão do tarifaço. Não resolveram nada. Esse aí foram parlamentares para lá gastar dinheiro, foram senadores lá, 6 senadores, inclusive Jacques Wagner, que é o líder do governo, foi para lá, não resolveram nada. O que resolveu foram gente, empresariado, gente da iniciativa privada que negociaram com os empresários americanos. Aí estão conseguindo resolver a situação. Mas de governo para governo, nada.
Exatamente. Então, no dia 18, os Estados Unidos revogaram os vistos americanos dos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. O Procurador-Geral da República também, Paulo Gonet, foi sancionado. Ficaram fora da lista os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Segundo a Casa Branca, então, preservar e proteger os direitos de liberdade de expressão de todos os americanos e defender empresas americanas contra censura forçada continuará sendo prioridade na estratégia política externa de Donald Trump. O presidente Trump ordenou, então, ao secretário que revogassem esses vistos pertencentes ao ministro Moraes e seus aliados no tribunal e seus familiares imediatos por seu papel em permitir as violações de direitos humanos contra brasileiros e violações de liberdade de expressão contra americanos. Então aí, olha, tá uma situação muito complicada, né, Toné? Então, teve até a lei também que o ministro teve as contas confiscadas, além do passaporte, né? O passaporte está confiscado, tanto de Alexandre de Moraes quanto de diversos outros ministros também. Olha, o que a gente sabe também é que há uma longa lista de exceções. Os produtos que não serão sobretaxados foram divulgados também juntamente ao decreto oficial que foi assinado pelo presidente dos Estados Unidos. E nesse documento inclui, então, suco de laranja, combustíveis... Aí vamos aí devagarzinho. Explica aí, quais são os que são ser taxados e os que estão fora? São Lê aí. produtos. É o suco de laranja. Tudo, né? O suco de laranja tá? Não, o suco de laranja Tá não fora. será sobretaxado, não vai ser. Tá fora. taxado. Tá fora. Aqui Tá taxado. 10%. tá taxado também? 10%. Vai aumentar dos 40 para os 50? Não, acho que ficou isento, não? Ficou. O suco de laranja já tinha sido taxado em 10%. Com 50% iria para 60%. Sim. Foi retirada uma parte, mas foi deixada outra. Então o suco de laranja está taxado sim, e isso vai repercutir muito para o interior de São Paulo, que é onde é processado o suco. Como é que eu diria? Não é o suco, né? É um tipo de suco, mas é como se fosse a matéria-prima, a polpa da laranja, para depois fazer o suco. Então, toda a laranja do Brasil é comprada por uma empresa de refrigerantes muito conhecida, inclusive é americana essa empresa, né? Que fabrica aquele refrigerante cola preto, né? Ela comprou todas as laranjas do Brasil. Toda a safra de laranja ela compra todos os anos. A laranja que você chupa em casa, ou que você toma o suco em casa, é o resto do resto da laranja. A laranja que não serve para eles. Que não foi exportada. Que não é serve para exportada. exportar. Porque toda laranja boa para fazer suco, eles compram e levam para o interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, onde essa laranja é prensada, extraída a polpa da laranja, e ela vai essa que é exportada? Essa que vai para os Estados Unidos. E ela se encontra hoje armazenada no Porto de Santos, e acho que tem um tempo. Se ela passar desse período, ela vai ser estragada. Perecível, já era. Agora o governo já está colocando algumas estratégias para beneficiar os produtores. Só que aí, Toné, é aquela história, né? Se você tira de um lado, dá do outro, acaba perdendo do mesmo jeito. Então, o Brasil tirou tanto imposto desde o início desse governo, tanta taxa, tanto imposto do povo brasileiro, e agora vai pegar esse dinheiro e vai devolver, porque, veja bem, linha de crédito vai ser dada para pequenos e médios produtores. Compras governamentais de produtos que seriam estragados para não estragar, né? Reativação do programa Seguro Emprego, que permite a redução de jornada e dos salários dos empregados. E ampliação do programa Reintegra para pequenas empresas exportadoras. Tudo isso significa dinheiro do pagador de imposto. Então, o imposto... Envolve recursos públicos, você quer dizer? Não existe recurso público. O dinheiro público é imposto. Sim, mas eu vou dizer assim, os gastos com o governo vão aumentar, você quer dizer? Pois é, o dinheiro que ele pegou de imposto, ele vai ter que devolver para talvez outras mãos, né? Mas vai ter que devolver. Então, o governo vai conseguir trabalhar como ele queria, né? Porque parte dessa arrecadação trilionária vai para o Congresso, para as emendas, a outra parte para pagar o judiciário, que ganha muito. O judiciário do Brasil consome mais dinheiro do que muitos países de primeiro mundo, só o judiciário. Outra parte vai para pagar o funcionalismo público, que é gigantesco,
E agora com esses ministérios ficou maior ainda, né? São 40 ministérios. E o governo não vai conseguir trabalhar, porque o que ele poderia fazer de obras e de infraestrutura no Brasil, ele vai ter que devolver em forma de benefícios para vários segmentos. E outra coisa, Vitor, né? Vem crise por aí, porque tudo isso que começou hoje só vai refletir no bolso dos brasileiros daqui a 3 meses, a partir de 3 meses. Então isso significa que lá para novembro, dezembro, no final do ano, é que vai estar todo mundo de boca aberta. Mas boca aberta não é de admiração, não. É boca aberta de tentar respirar, financeiramente falando. Porque as pequenas, médias, grandes empresas vão começar a demitir. Porque não vai ter como pagar. Ah, Barbosa, mas não é todo o Brasil que exporta, que depende dessa exportação. Eu sei que não. A gente depende. Mas uma coisa depende da outra. Porque o dinheiro da exportação da laranja, da carne, do café, da jabuticaba, isso aí, Barbosa, do açaí. Isso aí é receita pra gente. Esse dinheiro, receita, ele faz circular no Brasil. É quem vai pagar a mão de obra, é quem vai pagar os empregos. Então, se não tem dinheiro para circular no Brasil, aí a vaca vai Barbosa, tem outro aspecto. O mercado interno não tem condição também de absorver essa quantidade de produtos, né? Tem, então, né? Condição de absorver difícil. tem. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. O Brasil perde para os Estados Unidos, perde para o México, perde para a Índia, perde para a China, mas está ali entre os 10 maiores, né, em termos de população. São 220 milhões de pessoas aqui dentro do Brasil, que precisam comer, que precisam beber. O problema do Brasil é que o brasileiro ganha pouco. E como ele ganha pouco, ele não tem acesso a produtos de qualidade, que é esses produtos que são exportados. São caros. Produtos são caros porque tem quem compre lá fora. Porque se não tivesse quem comprasse lá fora, o produto ia ser vendido para quem precisa comprar aqui no Brasil. Ou então ia se produzir menos. Mas ninguém quer ganhar menos, né? Então, se a gente tivesse uma cultura como a China tem de consumir os seus próprios produtos, os Estados Unidos têm essa cultura, está importando, mas eles lá consomem mas tudo. Mas a população da China é grande, é incomparável, né, Barbosa? É grandiosa. Não importa, mas eles produzem também muito, né? Não tem nem comparação com outros países. A China hoje produz mais do que os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo. Então, tudo é proporcional, certo? Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma população gigantesca, mas produz muito mesmo. E tudo que produz também eles têm capacidade de consumir, embora também eles exportem. Consumo interno lá. Consumo interno. O Brasil tem essa capacidade humanamente falando, não tem economicamente falando, porque quase metade do Brasil vive na miséria. Aí vem a ONU agora e diz que o Brasil saiu do mapa da fome, só se for no papel. Porque se você vier aqui para o Nordeste, não precisa ir lá para o Piauí, não. Aqui na Bahia mesmo tem gente passando fome. Outro dia eu estava no supermercado aqui, entraram 2 pessoas para me pedir comida dentro do supermercado. Então, que mapa da fome é esse da ONU? Funciona onde? Em São Paulo? Rio de Janeiro? Nem sei, porque Rio de Janeiro tem tanta favela, né? Então não sei onde eles têm esse mapa da fome para medir que o Brasil saiu do mapa da fome. Mas tudo bem. Se é para aplaudir Lula, vamos fingir que a gente acredita, né? Mas se você sair aí na periferia, você vai ver que está todo mundo passando fome. Que nem o Bolsa Família é suficiente para matar a fome desse povo. E olha que aumentou o valor, né? Mas dentro desse aumento também é importante a gente ressaltar que muitas pessoas tiveram também o benefício cortado. Cortado. E aí entra vários fatores. Primeiro que quem faz a triagem são os municípios. Aí tem município que às vezes não lê na mesma cartilha do PT. Né? Aí não gosta daquelas pessoas, tem algum problema político, aí vai lá e corta o Bolsa Família. Então a triagem é feita de uma maneira assim totalmente desorganizada. É sem critério, é um critério que não existe. É um critério político. É critério político, infelizmente, entendeu? E aí fica o norte contra o sul, o sul contra o norte. Se você chegar em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, né, Rio Grande do Sul, as pessoas ficam contra os nordestinos, achando que todo nordestino é preguiçoso e que vive só às custas do Bolsa Família, e que eles lá que trabalham para sustentar o Nordeste, né? E na verdade não é bem assim. Então o Brasil é um país muito grande, é um país novo, complexo, é um país novo, de uma democracia nova, frágil, e que todo ditador e tirano que aparece como Alexandre de Moraes se vê no direito de bagunçar ainda mais a democracia, porque vê fragilidade, vê pessoas que não leem, pessoas que não estudam, pessoas que não se informam e não sabem nem o que é democracia, né?
a maioria do brasileiro não sabe nem o que é democracia. Então qualquer cara de gravata que lê um pouquinho da lei ali e entende, e se ele tiver coragem como Alexandre de Moraes, vai lá e manda no Brasil. Faz e desfaz. E por falar em Alexandre de Moraes, Toné, a minha participação hoje aqui, inclusive, para falar sobre isso, né? Porque chegou o momento de desmascarar esse inquérito, né? O inquérito da fake news, que era um inquérito de fake news, que virou um inquérito com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal e foi transformado no inquérito do fim do mundo, como disse o ministro Marco Aurélio. É um inquérito que não termina nunca e que tudo que eles veem que é contra o que ele pensa, o Alexandre de Moraes, ele bota dentro desse inquérito. E isso não sou eu que estou dizendo, não. O Talhaferro, um funcionário de carreira da Justiça Brasileira, estava trabalhando a serviço do Alexandre de Moraes, guardou todos os documentos e todas as provas de que Alexandre de Moraes agiu arbitrariamente. O que é arbitrariamente? É fora da lei. Ele agiu de acordo ao fígado dele. Quando ele estava com raiva, quando ele estava com ódio de alguém, ele descontava nos pobres coitados que estão lá presos na papuda. Então tem senhora lá de 74 anos. Essa senhora foi presa porque postou no Facebook que o Lula era ladrão. Ela botou assim: Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Esse pôster não foi visto por ninguém, porque ela não tinha audiência na internet. Mas ele tinha uma equipe que investigava as redes sociais. Monitorava tudo. Ele investigava, que é perigoso. Isso é tática de país ditador. Isso é feito na Coreia do Norte, isso é feito na China. Na Venezuela, na Nicarágua, Cuba, onde as pessoas sequer têm acesso à internet, mas quando elas têm o acesso, elas são vigiadas. Então eles colocam lá palavras-chave, quem falou de Lula, quem falou contra Lula, aí aparece lá todo mundo. Então ali eles pegam e dão uma certidão ao juiz: ó, essa pessoa é positiva. Por quê? Porque ela falou do Lula. Então ela é positiva. Isso era chamado de certidão. Tem um vídeo aí, esse vídeo foi feito por um canal do YouTube. E eu vou reproduzir um trecho aqui, que inclusive a pessoa explica lá direitinho como era feito. E tem as conversas do WhatsApp entre os juízes que trabalhavam para o Alexandre de Moraes com esse Talhaferro, que era o perito que era encarregado de fazer essa averiguação. O Talhaferro, desculpa aí, Barbosinha, era assessor direto, trabalhava direto com Moraes, com o ministro, né? Ele era perito da Justiça lá em Brasília, a serviço do Alexandre de Moraes. O que é perito? Perito é a pessoa com capacidade para periciar determinada coisa. No caso dele, ele é especialista hoje em rede social e internet, né, de modo geral. Então, tem aí uma denúncia, uma hipótese de que a urna pode ser hackeada. Aí coloca-se um perito para ver se há essa possibilidade. Ele exercia essa função. Se alguém hackeou, se alguém entrou e tal. Ele exercia a função de perito. Eu só estou explicando, né, para a pessoa que está do outro lado saber qual é a função do perito na justiça. Ou então alguém fez uma gravação. Designa-se um perito para ver se aquela gravação é original ou se foi montagem, se foi editada, né? Então o perito vai lá e observa e dá o parecer dele para o juiz. Olha, a gravação foi montada, essa gravação não requer credibilidade e tal. Então esse é o perito. E aí ele trabalhava lotado lá no STF, no TSE. E aí foi puxado para essa função de averiguar quem fala mal do Lula na rede social. Então tem muita gente preso na papuda só porque chamou o Lula de ladrão ou porque falou mal do Lula de alguma forma, né? Vamos ver esse vídeo aí para vocês entenderem um pouquinho. Esse vídeo não é da TVI, vou repetir aqui. Ele foi publicado no X, né, que é a antiga Twitter, né? Hoje é o X, no canal daquele cara que é perseguido, inclusive, pelo Alexandre de Moraes, que depois eu vou falar quem é esse cara, o Alan dos Santos, né? Que Alexandre de Moraes já deu ordem de prisão, cancelou a vida do cara toda. Depois eu vou dizer por quê. Esse cara foi o primeiro... Bloqueou as contas. Sabe por quê? Esse cara foi o primeiro a denunciar Alexandre de Moraes, lá atrás, com aquela questão da urna eletrônica ainda e outras coisas, né? Mas isso é assunto para outro dia.
Hoje vamos focar aí nas denúncias do Tagliaferro. Essa denúncia dele, inclusive, já está na mão de um grande jornal americano. Escuta, Barbosa, mas ele está fora daqui. Claro, se ele tivesse aqui, ele estava morto. Está nos Estados Unidos. Ele disse que foi ameaçado de morte. Uma briga dele com a mulher dele transformou a vida dele no inferno, porque o Alexandre de Moraes fez de tudo para acabar com esse cara. E ele teve que fugir do Brasil, está nos Estados Unidos pedindo asilo, e agora ele denunciou num grande jornal. Ele até disse que agora ele vai falar porque ele perdeu o medo de morrer, porque se ele morrer, essa denúncia já foi feita, já tem vídeo gravado na mão de pessoas da justiça americana, inclusive, né? E os Estados Unidos estão de olho no Alexandre de Moraes, porque se ficar comprovado que a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foi plantada pelo Alexandre de Moraes, ele pode receber ordem de prisão internacional pela Interpol. Em qualquer lugar que ele pisar, ele pode ser preso. Então vamos ver primeiro a denúncia do Tagliaferro, né? Os vídeos, ele mandou recorte de algumas conversas do WhatsApp entre ele, o juiz, Ayrton, que era juiz também servidor lá do TSE, e outras funcionárias. Tem uma mulher também que participa da conversa. Vamos ver, esse canal é o canal do Alan dos Santos, que foi publicado no X. Eu vou botar só um pedaço aí para a pessoa ter ideia da coisa ruim, da coisa macabra que foi feita pelo Alexandre de Moraes para prender pessoas inocentes. Vamos ver aí, porque tem gente achando que é uma questão de soberania, né? Não, isso é uma questão de liberdade e de tirania. Vamos ver. Então, como é que funcionava? Você tinha aquela Cristina Kuzahara, né? Que a gente mostrou aqui, né? Transmitindo ordens de Moraes. Ela que era ali a chefona ali do grupo, né? E exigia velocidade e volume. Servidores do STF e do TSE participaram, incluindo o Tagliaferro, chefe da unidade de combate à desinformação do TSE. E aí, olha os passos que eles seguiam. Então, a Força-Tarefa fazia o seguinte: primeiro, recebiam as listas dos detidos da Polícia Federal. Segundo, consultavam ilegalmente os bancos de dados, o banco de dados biométrico do TSE, o GestBio, tá? Para identificar os manifestantes. Ou seja, já tem aqui o primeiro grande crime, tá? Eles violavam o sigilo desses dados, porque eles não utilizaram o devido processo, tá? Eles não utilizaram o devido processo para conseguir aí chegar nesses dados, tá? Então eles pegavam, consultavam de maneira ilegal. Vamos lá. Depois, terceiro passo, usando os dados para encontrar contas de redes sociais. A equipe produzia certidões, entre aspas, que rotulavam cada detido como positivo, aqueles que permaneceriam presos, ou negativos, aqueles que tinham chance de serem soltos. Aqui está a resposta que os advogados tanto buscaram de qual era o critério utilizado para dizer quem ia ficar preso depois da audiência de custódia e quem ia ficar solto. Ou seja, todo o processo foi armado, tá? Tudo foi armado. Tudo isso é ilegal, porque você não pode usar esses critérios para dizer quem vai ser preso ou não. O critério tinha que ser uma evidência concreta de crime. Tá aí, ó. Nossa equipe analisou as planilhas usadas pela Força-Tarefa para classificar os detidos. De acordo com os registros do STF, 1.398 certidões foram emitidas. Das 319 pessoas classificadas com 69 certidões a que tivemos acesso, 42 pessoas foram marcadas como positivas e 277 como negativas. Ou seja, foram bem mais do que isso, tá, gente? Isso aí foram as que eles tiveram acesso. Então vamos lá. Em seguida, cruzamos os dados com as listas do STF de indivíduos que foram soltos ou enviados para a prisão após a audiência. Embora uma certidão negativa não fosse garantia de soltura, nenhuma, presta atenção, hein? Nenhuma pessoa que recebeu certidão positiva
foi solta. Eles acabaram de descobrir qual foi o critério utilizado na audiência. Isso aí foi mais para você ter uma ideia, você que está em casa, né? Não ficar com peninha do juiz do Supremo Tribunal Federal quando ele recebe a lei Magnitsky, né? Achando que é uma invasão dos Estados Unidos na nossa soberania. Não se trata de soberania. Isso é assunto de guerra. Ainda bem que nós não somos um país bélico, né? Porque senão os Estados Unidos podiam até declarar guerra contra o Brasil. Isso aí é questão de direitos humanos. Isso aí, gente, era para o próprio brasileiro se dignar. Não precisava nem esperar o americano vir para cá. Porque é inadmissível você ser preso em sua casa, pego de surpresa porque você publicou alguma coisa numa rede social. Ora, um país que não prende corrupto, né? Pessoas que roubaram bilhões de reais do Brasil não estão presos. Aí vai prender uma pessoa a 17 anos de cadeia, porque ela publicou uma frase numa rede social contra um político, né? Que fosse contra qualquer pessoa. Não importa. Ele poderia até ser processado por essa pessoa na primeira instância, ter direito à segunda instância, à terceira instância. Agora, ser preso e condenado sumariamente a 17 anos de cadeia sem direito à defesa, isso nem nos piores países do mundo talvez a gente não veja. A gente pode ver até a morte, né? O cara ir lá e fuzilar, matar, né? Mas essa condenação cruel de deixar uma pessoa 17 anos numa cadeia sem direito à visita, essas pessoas que estão lá na Papuda não têm direito à visita, gente. É uma crueldade, é um negócio que nem guerra acontece. Então é terrível, viu? Olha, o Alexandre de Moraes vai acabar preso, olha o que eu estou te falando, porque os Estados Unidos não vai deixar isso barato. Inclusive ameaçou a lei Magnitsky para Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, né? O Fachin, a ministra Carmen Lúcia, todos estão ameaçados de lei Magnitsky. Flávio Dino, principalmente, e Zanin. E aí, quando eles viram essa ameaça dos Estados Unidos ontem, eles publicaram uma nota hoje, entra lá na Folha de São Paulo que você vai ver. A Folha de São Paulo colocou lá: STF racha e isola Alexandre de Moraes. Os demais ministros não querem concordar mais com Alexandre de Moraes. Aquela história, né, gente? Quem tem medo. Ninguém quer mais pegar a lei Magnitsky, porque viu que o Alexandre de Moraes já está sofrendo antes mesmo de começar. Porque, na verdade, ele só perdeu os cartões de crédito até agora, né? E o direito de viajar. Mas a coisa vai aumentando, vai escalando, porque nenhuma empresa americana quer prestar serviço para o Alexandre de Moraes ou para qualquer outro que está na lei Magnitsky. E quando eu falo empresa americana, leia-se Meta, Google, Microsoft, né? Todas as empresas de informática estão na mão do americano. Então hoje, se você tem um site lá, www, esse endereço de internet pertence aos americanos. Se os Estados Unidos quiser cortar a internet, ele deixa você que nunca mais você navega na internet. É o que vai acontecer com o Alexandre de Moraes. Ele nunca vai poder ter um blog, ele nunca vai poder ter um endereço na internet mundial. Pode ser até que a China forneça algum para ele, mas ele só vai navegar na China, né? Nem com VPN ele vai navegar no Brasil. Então, infelizmente, a gente tem que reconhecer quem tem poder. O Brasil não tem poder para bater de frente com os Estados Unidos. Aliás, nenhum país. Você vê que o presidente da China foi o primeiro a correr para fazer acordo com os Estados Unidos. A Índia também. E a Índia. Ninguém quer brigar com os Estados Unidos. É a maior potência, gente, bélica, é a maior potência de tecnologia. Então, como é que você vai brigar? Diz que a ideia do Trump é exterminar com o BRICS. Acabar com isso. Vamos ver. E o BRICS, o Brasil faz parte, né? Olha, Índia, China, Rússia, África do Sul. Inclusive tem uma informação aqui, eu estava vendo com a Pérola aqui agora, né, Pérola? Na Fox News dos Estados Unidos, né? O Trump já ameaçou taxar o Brasil em 500%, não é 50% não, 500%. E agora não é por causa... Essa notícia agora? Agora, não é por causa do Alexandre de Moraes não. É porque o Brasil compra muito da
Rússia. E os Estados Unidos está declarando praticamente guerra à Rússia. Porque todo mundo que está comercializando com a Rússia, eles estão... Pois é, porque está alimentando a Rússia. Está achando alto. Está alimentando a Rússia com dinheiro para comprar armas, né, na mão da China para combater a Ucrânia. A Ucrânia. E o Trump deu 40 dias de prazo para a Rússia acabar com a guerra. Se não acabar, a guerra vai ser com os Estados Unidos. E qualquer país que comprar produto da Rússia, a partir da data que foi dada, esse país será considerado inimigo dos Estados Unidos e vai ter 500% de taxação. Aí é meio que está dizendo assim, ó, é proibido você exportar para os Estados Unidos. Que aí, se 50% já é inviável, você imagina 500%, né? Ô Barbosa, agora você falando, voltando aqui ao talha-ferro aqui e esse dossiê, eu estou vendo aqui que esse dossiê de talha-ferro é o mesmo, ele entregou a um jornalista americano esses documentos, que aqui diz aqui, um jornalista americano, Michael Schellenberg, publicou nessa segunda-feira, agora dia 4, um dossiê que aponta que o STF criou uma força-tarefa ilegal para prender os manifestantes pró-Bolsonaro durante os atos de 8 de janeiro de 2023. Esse é o dossiê que também foi... Esse jornalista americano publicou. O jornalista, na verdade, ele trabalha para um grande jornal americano que pegou esses dados, né? E ele está publicando. Mas quem me teve acesso primeiro foi aquele Greenwald, que foi aquele mesmo que denunciou também a Vaza Toga, né? Aquele escândalo que teve também da Lava Jato, né? Que ele teve acesso ao roubo das informações do celular do juiz Sérgio Moro, né? Naquela oportunidade. Que eu acho isso errado, né? Porque isso foi roubado do celular de um juiz, as conversas, e serviu de prova para botar Zé Disseu, toda essa turma do PT que roubou na rua. Liberou todo mundo, né? Inclusive o presidente Lula. Mas se fosse o contrário, isso não serviria de prova, porque seria roubado de um celular de alguém. Então, enfim, o Brasil é todo distorcido, né? O que é certo é errado, o que é errado é certo. A gente não entende mais nada. Mas a gente não pode ficar refém, porque os poderes são distintos, claro. É o judiciário, o executivo e o legislativo. Mas parece que o legislativo, o judiciário está a serviço do executivo, enquanto isso o legislativo, fomos nós que botamos lá, nós que elegemos essas pessoas, esses deputados, esses senadores, que realmente estão patinando, não fazem nada. Até o IOF, a transação sobre operações financeiras, que o Congresso votou contra, o Executivo enviou para o STF julgar, não entendi. Aí ele chegou lá, não, vai ser como o Executivo quer. Ué, e quem é que manda? Ou não é o Legislativo que vota, ou é o Executivo? Ou é o Judiciário que vota? Quem manda, Toné, chama-se dinheiro. E o dinheiro, quem libera é o Executivo. É simples assim, eles fazem o que o dinheiro manda. Sim, para que serve então o Congresso? O Barbosa me responde. O Congresso estão fazendo o que lá? O Congresso serve para barganhar com o Executivo, para ter o dinheiro na mão. Ou para liberar emendas, né? E fazer do povo trouxa, só receber dinheiro de emendas. Daqui a pouco, inclusive, eu queria até falar também sobre essa situação que está acontecendo no Congresso Nacional, né? Alguns parlamentares estão lá de plantão. Ainda continuam? Eu vou atualizar daqui a pouquinho. E eu vou corrigir aqui, eu dei a informação, né, dos 500%. Eu disse que foi a Fox News que noticiou. Não, quem noticiou foi a CBS, que é uma outra empresa americana de comunicação, né? Centenária, uma TV muito antiga dos Estados Unidos. Ela que está denunciando isso aí, dos 500% ao Brasil por compra de diesel na Rússia. E quem está pedindo essa taxação, Toné, para surpresa de muita gente aí que fica dizendo que é coisa da direita, que Trump é porque é da direita, tem nada a ver com direita. O americano, nessa hora, quando se trata de guerra, quando se trata de assunto sério... Dinheiro, que eu já falei aqui, money, eles são só eles, eu e eu. E quem está pedindo isso são senadores... Eles são capitalistas mesmo. Para você ter uma ideia, quem está pedindo essa punição são senadores da esquerda. Senadores da esquerda americana que está pedindo ao Trump para taxar o Brasil em 500%. Tá? Inclusive, essa ameaça também vale para a Índia, para outros países do BRICS que estão comprando na mão da Rússia. Tá? Então não é uma coisa do Donald Trump, não. Isso aí já está sendo pedido pela esquerda americana, aqueles senadores que receberam lá Jacques Wagner, que receberam os senadores do PT.
Então, para depois não dizer que é uma coisa de direita, né? Que como é que eles estão chamando? A direita reacionária, a direita fascista, né? Chamaram o Trump até de fascista. Eles não sabem nem o que dizem. Porque se eles fossem estudar o fascismo, eles iam ver que isso começou com gente da esquerda. Eles arranjaram também outro termo, militância digital, que é uma coisa não é militância, eles chamam de aqueles criminosos que tem no Rio de Janeiro, que saem da polícia e viram milícia, né? Milícia. Aí eles falam milícia digital. Milícia. Milícia não é digital. Não, é milícia digital. E disseram que acusaram o Trump de ser miliciano. Né? Miliciano, veja só. Que loucura, né? A ignorância. Tem que morar aqui pra saber o que é milícia. Isso é ignorância. Tem que perto que é milícia. Ignorância. Que é facção, PCC, isso é ignorância, Comando viu, Vermelho, isso é aqui é ignorância. raio-x, raio-A, BDM, bonde do maluco. Precisa compreender isso, tem que ser um estudo. Brasileiro tem que ser estudado, porque não existe no mundo um povo igual a esse, criativo. Só que a gente tá apanhando muito, em todos os sentidos. Anote aí, hoje é dia 6, não é isso? 6. Anote aí. Começa a vigorar a taxa hoje. Aí, não vai demorar muito, não. Os ministros do Supremo vão revogar essas sanções a Bolsonaro. Você vai ver, a coisa vai mudar. Vão porque flexibilizar. Lei Magnitsky dói, viu, gente? Dói. E o Barroso já está sentindo sem a Lei Magnitsky. Porque a filha dele, né, já não pode mais estudar. Eles têm escritórios lá nos Estados Unidos, mas aí vai ser tudo bloqueado. Ela é advogada, eles têm escritórios lá. Pois é, ele não pode mais ir lá porque ele não tem visto mais para entrar. E não pode advogar para ninguém lá. Se ele quiser testar, ele tenta ir ao aeroporto que o passaporte dele vai ser confiscado e ele não vai poder mais. A filha dele já voltou, né? Postaram um vídeo aí na internet, Tom, né? Mas eu não sei se é oficial aquilo ali, né? Se realmente é verdade, a filha dele sendo escoltada no aeroporto. Porque essa lei Magnitsky... Eu sei que houve um constrangimento. Os direto da família, familiares. Direto, os membros diretos da família direto e auxiliares. Mas isso por quê, Tom? Porque esses juízes não, que na verdade o Supremo Tribunal Federal não tem juízes, são ministros, são pessoas escolhidas por um presidente. Você vê que tem analfabeto lá dentro, tem juiz lá que não sabe, ministro, né? Que não sabe escrever corretamente. Mas estudou na USP, mas faltou aula de português, faltou aula de... Mas então, tem quem escreva por eles, né? É uma formatura meia boca, né? Aí, resultado, esses ministros, eles usam o nome dos filhos, da mulher, né? Porque se ele botar no nome dele mesmo, fica suspeito. Então, ele não pode. Ele é funcionário público, né? Então, ele acaba botando o nome de parentes. E aí, todo mundo é investigado, porque todo mundo sabe disso. Né? E os Estados Unidos investigam, eles não fazem nada aleatoriamente, tudo é investigado. E não é investigado por qualquer detetive, não. A CIA. É investigado por agentes secretos, né? Agentes da CIA que eles têm acesso a tudo. Tudo. Então, né, eu acabei de dizer que a tecnologia do mundo inteiro está na mão deles. Eles investigam tudo sem sair dos Estados Unidos. De lá eles sabem a vida de todo mundo. Eles sabem quantos passos o Alexandre de Moraes deu hoje, saindo de casa para o trabalho, por onde ele passou, o que é que ele fez. Quantas vezes usou o telefone. Para quem ligou, o que falou no telefone. Só que essas coisas eles não divulgam, porque seria crime também, né? Então eles ficam só para a questão de força maior. Eles não podem divulgar isso, né? Só em caso de ver que o cara cometeu um crime, aí sim, ele vai ter que dizer de onde ele viu, qual foi a prova que ele achou, aí eles expõem. Mas enquanto aquela pessoa não cometeu um crime, eles sabem de tudo. Se eu usar a palavra aqui agora, eu vou usar terrorismo. Pronto, daqui a pouco essa palavra a CIA já vai saber que foi falada por um apresentador de televisão do sul da Bahia, tá, de uma cidade pequena. A gente tá aqui, tá Eles sendo monitorado, Barbosa. Tudo no planeta inteiro. Pois Tem a ferramenta toda. Então, seria ingênuo demais ficar fazendo as coisas achando que vai ficar por isso mesmo. Não fica, gente. E tem outra preocupação, viu, Barbosa? Os bancos brasileiros estão preocupados. Porque se essa lei Magnitsky pegou a morte financeira, como eles chamam, para Alexandre de Moraes. E os bancos brasileiros, que em sua maioria, todos são vinculados a um sistema só. E também envolve o que? O sistema americano. E aí vão poder operar e deixar as contas do ministro abertas. Como é que vai ser? E os cartões de crédito? Eu acabei de falar aqui que o www pertence aos americanos. Um banco não funciona sem internet.
E para funcionar a internet, esse www quer dizer muito. Quem entende de internet sabe o que eu estou falando. Sem isso, você não faz nenhum protocolo na internet, você não tem nenhum aplicativo, você não posta nada. Então, tudo pertence aos americanos. O banco sabe disso, ele é refém do sistema americano, como todo mundo. Só a China que tem hoje seu próprio sistema, mas só funciona lá dentro. Para outros países não funciona. Vou trazer um banco da China, como o Brasil vai trazer o Pay, né? Acho que é Pay China. Não vai funcionar no Brasil, porque quem é que vai abrir conta num banco do governo chinês? Não é um banco privado, é um banco do governo chinês, que ele monitora tudo. A gente não vai negociar em dinheiro, né, da China, a gente vai negociar... Lá é o Yen. Nem eles negociam internacionalmente com o dinheiro deles. Isso é com dólar, né? É dólar. Se você entrar hoje em qualquer site Mas de Lula venda... quer acabar com isso, com o dólar, quer acabar com a Mas demora muito, e o Brasil teria que ser uma potência para isso. Olha, a China, que bate de frente com os Estados Unidos, não vai criar uma moeda para brigar com o dólar, porque não tem condição. Não tem condição. E quem criou isso, né, não foi... Quem botou o dólar para dominar o mundo não foram os Estados Unidos, foram os próprios países. Na época da guerra... os aliados. Pois é, eles dependiam de uma moeda forte. E só o dólar podia ser. Inclusive, para reconstruir a Alemanha, tinha que ter uma moeda forte. A Alemanha estava acabada. Pois é. Então não tinha dinheiro. Como é que ia reconstruir a Alemanha? Com que dinheiro? Entra hoje aí, você que está me assistindo, entra aí agora no AliExpress. Qual é o outro da China? Tem vários, né? Temu... Shein, né? Shein, qualquer site de venda da China. Vê se eles botam lá moeda chinesa. Não bota. Shopee é deles, Shopee? Lá você só dólar. Você pode até botar a moeda do seu país, que aí ele lhe mostra quanto vai custar o produto. Mas o produto originalmente está taxado em dólar lá. Então, como é que o Brasil vai agora ter uma moeda própria? Ele pode ter, como tem R$1, claro, mas não pode botar essa moeda para ser referência no mundo. É muito difícil, não depende de um país, depende de todos os países. E a China não quer isso, a Índia não quer e nem a Rússia. Então o BRICS não conseguiria fazer isso. E aí essa bravata do Lula... Fica parecendo, né, para quem não entende, que o Lula é retado, que bate de frente com o Trump. Não bate. Você sabe por que o Lula não vai lá? Você estava falando na estante? É que o Lula disse, eu vi ontem o discurso dele. Ele vai fazer o que lá? O cara nem atende o telefone dele. Lula não vai, porque se for, vai ser humilhado mundialmente, como foi... Mas ele só vai se expor ao ridículo. Foi feito isso com o presidente da Ucrânia, Zelensky, e foi feito pior ainda com o presidente da África do Sul, que faz parte do BRICS. Se o Lula for lá, você imagina o que o Trump não vai dizer pro Lula. Já vai começar falando da Lava Jato, e o Lula não vai querer ouvir isso, né? Para o mundo inteiro. Aí vai levar jabuticaba, né? Para o Trump chupar. Você tá levando na brincadeira, mas não é para levar na brincadeira. Você realmente é presidente de um país. Ele disse de um grande país. Você tem que ser grandioso. Você não tem que ser ridículo. Olha, e deixa eu falar, só para encerrar aqui, viu? Que eu estou tomando o tempo de vocês. Eu estava vendo ontem acho que é o The Guardian, The Economist, que é um dos maiores jornais assim da Europa, né? E sempre endeusou o Lula, né? Que realmente o Lula até o segundo mandato foi um grande estadista, visitou o mundo todo, tinha força aqui no Brasil, ele saía daqui com aprovação de 60%. Esse próprio jornal, essa revista lá, né, da Europa, que é muito forte, da esquerda, não, o Economist, The Economist. Americano, não? Não, mas ele é forte na Europa também, né? Já publicou a capa dela menosprezando o Lula. Olha que eles são de esquerda, eles estão menosprezando o Lula e dizendo que o Lula hoje não goza de prestígio nem no Brasil, que está com aprovação menor que 30%, e não goza mais de prestígio no mundo. Então quem está dizendo isso não sou eu, é lá uma revista americana que tem prestígio na Europa, publicada também na Europa. Essa mesma revista, no primeiro mandato e no segundo mandato, botou até a foto do Cristo Redentor decolando, né? Não sei se você lembra disso, dizendo que o Brasil estava decolando, e realmente estava, né? Em 2002, Lula foi um excelente presidente para o Brasil. Mas agora, infelizmente, Lula só está falando bobagem, erros grosseiros, né?
falando que a população do Rio São Francisco, ali, as margens do Rio São Francisco, tem 13 bilhões de pessoas. Quer dizer, o planeta Terra tem 7 bilhões. Alguém esqueceu de falar isso pro Lula, né? Ele é ruim em matemática, né? Muito, muito, muito. Ele fala que morreram 12 milhões de crianças na faixa de Gaza, que não tem 2 milhões de habitantes a faixa de Gaza. Como é que pode ter 12 bilhões de crianças, né? Então, enfim, é muita bobagem pro presidente falar. Será que não tem assessor perto dele, gente? Tá igual a Biden, né? Gaga. Mas o Biden agora tá explicado, né? Tava com câncer, tava sofrendo. O Lula, pelo menos que a gente saiba, não tem nenhuma doença assim, né? Ele teve ruim porque bateu a cabeça, não foi? Talvez foi aquela queda, mas ele falou umas bobagens antes da queda também, não foi? Ou eu estou errado? Ele continua falando bobagem. Barbosa, mas a gente quer falar aqui, vamos falar aqui, antes de dispensar aqui, né, Perón? Vamos falar sobre o protesto que está havendo no Congresso. Que ontem foi o fim do recesso e os senhores congressistas tinham que retornar aos trabalhos depois do recesso parlamentar, não é? Ontem, terça-feira, aí aconteceu esse problema da prisão domiciliar de Bolsonaro. Aí eles resolveram ocupar o plenário, não teve sessões. O presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, estava fora. Eu não entendo se era a reabertura dos trabalhos e o que é que esse Hugo Mota estava fazendo fora de Brasília, da capital federal. A obrigação dele é estar lá, ele estava fora. Só ia chegar à noite. Quando chegou, encontrou isso lá. Tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados. A diretora foi ocupada por esses parlamentares, usando uma mordaça com esparadrapo, né? E aí protestavam, viraram à noite. Iam virar à noite. Apagaram a luz, mandaram apagar a luz do plenário para ver se eles saíam, e eles não saíram, continuaram lá. Ô Pérola, só um minuto, só vou entrar aqui de novo rapidinho. Toné, tudo isso é combinado, né, Toné? O pessoal falou com ele deve ter dito, ele é covarde. Ele falou, então ele saiu, vocês façam aí que eu não vou aparecer. Eu nem estava aí, não estava aí. Não sei de nada, não vou aparecer aí. Mas é omissão. É o modus operandi. Ele e o Alcolumbre lá no Senado, né? O Alcolumbre e ele viajaram com Lula, né? Assim que foram eleitos presidente da casa, né? E eles diziam ali na eleição que ia fazer anistia, que ia fazer acontecer. Depois dessa viagem, eles voltaram caladinhos, né? Não precisa ser muito inteligente para saber o que foi conversado nessa viagem de 12 horas. Mas, né? Barbosa, nós fizeram também um acordo para serem eleitos, principalmente esse Hugo Mota, que a anistia ia ser votada. E agora não, agora mudou tudo. Ele é um mentiroso. Mudou depois da viagem. Da viagem, aí fica difícil. Olha, a gente tem um vídeo aí também, eu vou pedir para a produção colocar. Os parlamentares fizeram, então, esse protesto pró-Bolsonaro e apareceram, então, com esparadrapos no rosto, cobrindo, então, boca, ouvido, olhos. A gente tem o vídeo aí, produção, pode reproduzir? Olha, então a ocupação da mesa diretora da Câmara dos Deputados em protesto aí contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 15, então, parlamentares iniciaram essa última terça-feira, essa ocupação com esse protesto pró-Bolsonaro. O grupo pretende, então, interromper os trabalhos no plenário até que sejam atendidas 3 pautas: anistia aos envolvidos no ato de 8 de janeiro, impeachment do Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado. Deputado, então, Sóstenes Cavalcante fez uma declaração afirmando na Câmara, então, que não sairemos daqui até o presidente de ambas as casas buscarem uma solução de pacificar o Brasil. Então eles fizeram aí esse protesto e tem dado muito o que falar também nas redes sociais, né? Desde que aconteceu a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro,
tem levantado muitas pautas, até mesmo na internet, né? Tanto a esquerda quanto a direita, muitos saíram contra, outros a favor. No entanto, o que acontece agora nesse momento é essa divisão política em que pode acontecer então ali algumas rachaduras dentro então da própria base do governo, né? Essa também é esperado, a expectativa também agora para entender e ouvir o que vai ser falado, já que o tarifaço também entra em vigor nesta quarta-feira. Então são dois assuntos aí bem polêmicos e que se difundem, né? Então a gente vê nesse primeiro momento a quantidade então de parlamentares aí contra essa prisão domiciliar do Bolsonaro e também pedindo então que sejam atendidas essas 3 pautas, inclusive a anistia aos envolvidos no ato do 8 de janeiro e impeachment do Alexandre de Moraes, Tonezinha. As duas principais reivindicações deles, parlamentares, justamente o impeachment também de Alexandre de Moraes e a anistia geral, ampla, geral e restrita para os envolvidos no suposto golpe do 8 de janeiro. Uma coisa que eu quero observar aqui. Aí eu vi todas as manchetes de todos os jornais, quando falaram da prisão domiciliar, que ainda vai abordar, de Bolsonaro. Todos os jornais, a manchete, suposta tentativa de golpe. Suposta? Por que não explicaram a eles que é golpe? Porque aqui para nós é golpe. E por que a mídia internacional fala que é suposta? Me explique, Barbosa Filho, por que é suposta? Na verdade, eu não diria nem que é suposta, não existiu tentativa de golpe. Aqui quando a gente fala suposta, eles desmentem. Não, foi a tentativa de golpe mesmo. Mas a mídia, então tem que avisar o pessoal lá, que escreve lá da mídia internacional, The Guardian, o Washington Post, todo mundo, que é o País lá da Espanha, para avisar que não é suposta tentativa, foi um golpe. Eles têm que que infelizmente, né, Toné? Infelizmente, a mídia no Brasil também vai em função do dinheiro, né? Infelizmente, os veículos de comunicação, né? Todos, sem exceção, eu digo aqui sem exceção. Não, aqueles Todo veículo precisa de dinheiro para sobreviver. Mas alguns veículos como... Não existe. Eu vou lhe falar. Todo veículo precisa de dinheiro para sobreviver. Agora, hoje tem alguns canais no YouTube. Aí são canais do YouTube, Toné, que o povo vai lá e paga através de Pix, né? Os militantes da direita. Mas aí é um canal suspeito também. A gente tem que falar a verdade. É um canal que só fala da direita, né? Eu vou até citar o nome aqui, a Revista Oeste. A Revista Oeste é a Gazeta do Povo. É um canal da internet, do YouTube, não tem uma grande infraestrutura, vive só falando de Bolsonaro, e aí os bolsonaristas ajudam, contribuem ali com a mensalidade, se não me engano, acho que é de... Mas você sabe que o grosso mesmo, quem ganha mesmo é a... Não, mas não importa. Esquerda, se você botar hoje, Toné, 1 milhão de pessoas pagando R$10, são 10 milhões de reais. Então dá para sobreviver muito bem ali, um canal de YouTube ganha 10 milhões de reais, né? Então, fora isso, os canais de televisão normais, seja abertos, sejam fechados. É isso que eu ia falar, tanto aberto como fechado. Todos, sem exceção, precisam de mídia. Sem mídia não funciona. Esse canal aqui, por exemplo, precisa de mídia. A gente tem que ser verdadeiro, né? E a mídia, quando chega, às vezes chega com esse recado. Ó, sou eu que estou botando a mídia, você vai falar mal de mim? E aí, ou então para falar dos meus aliados? Pois é, então vamos citar um exemplo aqui, né, da grande Rede Globo, que todo mundo fala mal da Globo, mas eu no lugar do dono da Globo, eu faria o mesmo, não vou mentir para você. Se eu fosse dono da Globo, eu faria a mesma coisa. Eu vou deixar de elogiar quem coloca 200 milhões de reais de mídia no meu canal para falar bem de uma pessoa que brigou comigo, falou mal de mim. E que está inelegível, né? E que está inelegível. Vou falar bem dessa pessoa. E está com prisão domiciliar e está com risco de ser preso mesmo. E ele vai ser preso. Pois é, porque o Bolsonaro, quando foi presidente, Toné, ele enraivou o sistema. Ele não brigou só, ele enraivou o sistema, né? Olha, ele tratava mal jornalistas, você sabe disso. Toda vez que ele ia dar uma entrevista, ele xingava repórter, ele botava repórter para fora, ele só falava no cercadinho. Acabou com a Lei Rouanet, com os artistas que hoje todos estão mamando na Lei Rouanet, mas, Ministério da Cultura. Mas a Lei Rouanet, viu, Toné, é outra história. Eu vou chegar lá e vou explicar para você que tem muita gente também que fala... Mas ele acabou com a Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet é bobagem, vocês falarem isso, porque assim, a Lei Rouanet é dinheiro público, mas é um dinheiro que seria pago imposto para o governo e a empresa deixa de pagar e ajuda, paga ajuda o artista. Isso, entendi. Isso aí não é errado, está dentro da lei. Isso aí
não é fora, isso aí não é corrupção, isso aí não é nada de errado. Aí a gente está querendo maltratar o artista. Não, se ele tem a brecha para receber um dinheiro através de uma lei, ele vai receber. Você receberia, eu receberia, qualquer um. Então eu não falo mal do artista não, porque ele está dentro do direito dele. Eu acho errado quando uma empresa que está falindo, como os Correios, que não pode pagar hoje o plano de saúde dos funcionários, que está atrasando as encomendas, dá 4 milhões para Gilberto Gil, aí eu acho errado. Aí não é lei Rouanet, aí é um patrocínio, que a gente chamava isso de patrocínio, né? Que nem um pai faz isso, né? Pegar 4 milhões e dar um artista que cobra ingresso, o show na Fonte Nova lotou, você botar aí 60 mil pessoas dentro da Fonte Nova pagando ingresso é muito dinheiro. Gilberto Gil ganhou, ele não precisava desses 4 milhões. Além desses benefícios que eles têm dessas empresas, ainda tem a bilheteria, né? Mas eu estou falando, então ele tem a bilheteria, ele não precisaria desse patrocínio. Então o Correio que está falindo não tinha condição de dar... O plano de saúde dos funcionários do Correio não está funcionando, ticket de alimentação, nada. Aqui em Itabuna mesmo, o funcionário do Correio foi barrado na Santa Casa, porque o plano de saúde não autorizou. Não cobria. Então, poxa, é injusto você pegar 4 milhões e dar para um artista, aí tudo bem. Agora a lei Rouanet não, é lei. E você está dentro da lei, o artista não é culpado. Ele tem direito, tem acesso e deve pegar o dinheiro. Agora, em troca disso, ele tem que fazer a peça, ou tem que fazer o show e dar ali uma cota, né, para ingressos gratuitos, para pessoas que não podem pagar. Eles fazem isso, então eu não condeno nenhum artista, não. Agora, é questão de lei Rouanet. Eu não gosto quando se fala, usa muito isso como se isso fosse errado. Então, se é para acabar... usa muito como se fosse recurso público. Não, é recurso público. É recurso público. Mas só que não é errado. O governo deixa de ganhar, não é isso? O governo deixa de arrecadar. A empresa deve para o artista. Pois é, isso não é errado, é lei. Então, se o Bolsonaro não gostava disso, por que ele não mandou um projeto para a Câmara para acabar com isso? Ele teve 4 anos no poder, ele tinha como acabar, e ele não acabou. Então, eu acho que a gente não deve ficar batendo nessa tecla contra o artista, porque o artista não é culpado. Sim, mas dá 4 milhões, só 4 milhões ao Gilberto Gil, podia dividir para dar para outro. Isso também. Aí não é lei Rouanet, né? Sim, é isso que eu tô falando, Barbosa, porque não redistribuir. E dá 1 milhão a cada um, dá para 4 artistas ou mais, pois até 10. Você vê que... Para um artista só, 4 milhões não, o Correio, na minha opinião, os Correios não tinham que dar patrocínio a ninguém. Primeiro porque é uma empresa que não tem concorrência. Então você não precisa divulgar. Você não precisa botar propaganda do Correio. Para quê? Você vai botar carta... carta nem existe, mas você vai botar encomenda aonde? Se você não tem concorrente por Correio. Ou você manda pelo Correio, ou fica procurando uma transportadora, que não é fácil. Então é melhor pelo Correio, que é mais rápido. E mais barato, diga-se de passagem, algumas coisas, né? E até porque Gilberto Gil é um nome. Ele é bilheteria em qualquer lugar que ele for. Pois é. Então não precisa, para que mais 4 milhões? Num show desse aí, que ele vai em qualquer estado do Brasil, qualquer cidade do país, ele ganha muito mais do que isso. Então, eu não sou contra a lei Rouanet. Falar aqui, né, eu fico chateado quando o pessoal da direita fica batendo nesse negócio de lei Rouanet, lei Rouanet, lei Rouanet. Para com isso. A lei existe. Quem fez foram os deputados. Então, fala mal do deputado, vai lá para Brasília, entra lá na Câmara dos deputados, reclama. Agora, fala mal do artista, só porque o artista faz propaganda pro Lula, o que é que tem isso? E quem faz propaganda para Bolsonaro? Quer dizer que tem que ser perseguido também? Então, gente, a gente precisa acabar, né, com isso no Brasil. Esse dia eu fiz uma publicação na internet e recebi vários comentários até de amigos meus. O que é isso, Barbosa? Você tá a favor desses caras do golpista que quebrou tudo, não sei o quê? Gente, eu não tô atrás de ninguém de direita nem de esquerda, eu tô falando de seres humanos que estão injustiçados. Poderia ser da esquerda, poderia ser da direita, como são. Eu tô falando de gente, eu não tô falando de partido. Hoje são com esses idiotas que foram lá para Brasília e caíram nessa arapuca, porque aquilo ali foi uma arapuca, armado pelo Dino. Aquele povo que quebrou ali não foram aqueles idiotas. Quem quebrou ali o Supremo Tribunal Federal foram marginais contratados. Isso está na internet, não sei o que estou falando, não. Isso aí está circulando toda a internet. Tem imagens aí de pessoas do PCC, sei lá, PCX, dentro do Supremo Tribunal Federal, sentando na cadeira do ministro. Isso está na internet. Então, aqueles idiotas foram idiotas úteis, foram usados
para servir de exemplo para os outros, através desse careca aí, o Alexandre de Moraes. Porque quando eles falam, as vovozinhas da Papuda, uma senhora de 70 anos foi fazer lá. Imagina, se uma senhora é golpista, imagina. Foram idiota, né? Qualquer um que tivesse ali caía naquela arapuca. Porque foi lá entrar para tirar foto, para botar na rede social. Aí o Alexandre de Moraes chamou lá o Tagliaferro, as pessoas, eu quero a rede social dessas pessoas e acha aí prova que eu vou botar eles na cadeia. E botou. Então, e as penas são altas. Não tem nada de 30 não, é 40, 48, 43. A do batom meu foi mais de 40 anos. Não, pegou 14. 14? 14 anos. Era 17, aí o Barroso... Mas teve um que pegou mais de 40. O Barroso não, o Fux, né, acabou falando por ela lá, e aí o Alexandre de Moraes diminuiu. O nome dela, Débora, né? Débora. Que botou como é? Perdeu, mané. Pois é. E o Alexandre de Moraes vai ser homenageado em Salvador, viu? Homenageado? Vai receber o título de cidadão baiano pela Câmara dos Deputados da Bahia. É brincadeira. Assembleia Legislativa da Bahia. Ele não tem mesmo o que fazer. Olha, então o STF determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprimento, então, de medidas cautelares. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou, então, na última segunda-feira, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi tomada, então, diante de descumprimento de medidas cautelares que foram impostas pelo ministro. A prisão deve ser cumprida na residência de Bolsonaro, em Brasília. Ele não pode receber visitas, a não ser de seus advogados e outras pessoas previamente autorizadas pelo STF. O ex-presidente também fica proibido de usar o aparelho celular ou por outros aparelhos também, tá? De terceiros também está proibido. Não era mais fácil botar uma máscara de ferro? Tem um filme, A Máscara de Ferro, você assistiu? Terrível. O cara fica, né, incomunicável. Com aquela máscara. Então deveria ser assim, era melhor, né, não? Não, era melhor prender. Agora, eu falo assim, agora tem um filme interessante, Prenda-me se for capaz. Eu acho que prende logo. Negócio de prisão domiciliar. Esta anta do Bolsonaro merece isso mesmo, viu, Toné? Porque esse cara teve 4 anos aí no poder e não soube aproveitar o poder, né? Fez muita bobagem, brigou com muita gente. Sim, mas de qualquer forma ainda é um nome forte, viu? Claro, é o nome da direita. Pra Lula interessa a polarização. Ou Lula ou Bolsonaro. Bolsonaro ou Toné, o Lula acabou deixando o Bolsonaro mais forte do que ele seria. Ele passou 4 anos falando de Bolsonaro, é isso que eu digo. Ele se apaixonou pelo Bolsonaro. Ele, em vez de governar, ficou falando de Bolsonaro 4 anos. Ele se apaixonou por Bolsonaro e aí vai eleger Bolsonaro de novo. Mesmo Bolsonaro na cadeia é capaz de ser eleito. Ô Cássio, bota a entrevista aí o pronunciamento aí de Sérgio Moro falando dessa prisão do Bolsonaro. Veja o que o Sérgio Moro fala aí. A ninguém interessa a escalada de uma crise institucional. A prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, ela é desnecessária. Mas mais grave do que isso, é essa censura prévia que na prática lhe foi imposto, cerceando o próprio direito de defesa. A nenhum acusado pode ser imposto uma pena de silêncio, de não poder se manifestar na imprensa, nas redes sociais, sobre a acusação que ele responde. E veja, ele ainda nem foi julgado. Desde o início eu tenho dito que o melhor a fazer, o melhor que o Supremo poderia fazer é mandar esse caso para a primeira instância, já que ele não é mais presidente da República e não tem o foro privilegiado. Temos visto, infelizmente, uma sucessão de erros que tem inflamado o país. Vamos comparar com o caso do Lula. Foi julgado em primeira instância, só foi preso após ter sido condenado na segunda instância e mesmo após ter tido autorização da sua prisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal. Está na hora de distensionar, de acalmar o país. Essa prisão domiciliar não contribui para o ambiente institucional. Olha, a gente também tem a lista dos senadores a favor do impeachment. Coloca pra gente, produção, na tela. Olha aí, 39 votos a favor. Faltam 2, viu? Faltam 2 para a maioria absoluta. Que o Senado... Para pautar, para entrar na pauta o impeachment.
Porque o Senado tem 81 senadores. Se você tem 41, você tem metade mais um. Então você já tem maioria absoluta. Então 39, faltam 2. E a notícia triste para Alexandre de Moraes é que esses 2 estão saindo do apoio ao governo federal. Vai sair da base do governo. Então tá fácil conseguir esses 2, viu? Eu acho que mais uma semana aí esses 2 nomes aparecem aí. Pode até ser mais, né, Barbosa? Depende, né? Vai depender muito. Que não haja nenhum recuo, né? Pois é, eu acho que com essa a fusão do União Brasil com o PP... Partido Progressista. O Lula põe a barba de molho, porque eu não sou a favor de impeachment, viu, Toné? Eu sou contra impeachment. Pode ser qualquer presidente, mesmo que ele tivesse errado, eu sou contra. Eu acho que o povo elegeu, né? E o presidente tem que cumprir seu mandato. Ruim ou não, tem que ir até o fim. Eu sou a favor das eleições, aí sim, eleições justas e limpas, né? Sem interferência do sistema. A eleição pura e simples na urna. Aí eu sou a favor. Agora, impeachment eu sou contra. Mas tem gente querendo o impeachment. E com essa fusão do União Brasil, do PP, esse impeachment fica muito fácil de acontecer. O PT tem que estar de olho. Ao invés de botar o Lindbergh Farias bradando besteira aí. Falando bobagem. Criando mais intriga. Defendendo o indefensável. Pois é. Eu acho que o PT tinha que usar de inteligência. Tem aí Zé Disseu, a gente viu na última reunião do PT, ainda tem cabeças pensantes. Essa outra, Gleisi Hoffmann também, que é uma babaca. Pois é. Só fala bobagem. Então, bota na frente aí, da briga, Zé Disseu, põe Mercadante, põe... eu não sei se ele não tá gagara já, né? Mas o ex-senador de São Paulo, Muricy não, perdão. Suplicy. Pessoas que pensam, pessoas mas tem agora o novo presidente do PT, que é o Edinho Silva, né? Mas Edinho, coitado, como muitos outros, vem de baixo, é um cara que não tem essa cabeça estrutural, né, para falar coisas interessantes. É amigo de Lula, pessoal. Tem muito militante no PT que é só para fazer número, né? Mas não tem essa inteligência, essa capacidade intelectual de convencimento, de dialogar com as pessoas. Eu acho que o cara certo ainda é o Zé Disseu, né? Então, é uma cabeça muito inteligente dentro do PT, é um cara revolucionário, foi ele que... Na verdade, dizem que o Lula criou o PT, mas, na verdade, quem criou foi Zé Disseu, foi aquele jornalista que hoje comenta na Globo, né? Que foi deputado, eu esqueço o nome dele, daqui a pouquinho eu lembro. Ele foi, inclusive, sequestrador do embaixador americano, recebeu... Hoje ele é contra, né? Mas ele Gabeira? Gabeira. Fernando Gabeira. Ele foi anistiado, porque ele sequestrou um embaixador americano. Dilma também. Ele, Dilma, Disseu, estava toda a turma. Ele, inclusive, foi procurado muito tempo pelo FBI, né? Porque ele era um inimigo número 1 dos Estados Unidos. Analista. E olha que isso tem mais de 40 anos e até hoje ele não pode passar perto dos Estados Unidos. Se ele passar... Gabeira, até hoje. Então, os Estados Unidos é assim, não tem... Lá ele não faz uma coisa para depois voltar atrás, perdoar, não. Errou e é para a vida toda. E o Gabeira não passa nem no espaço aéreo americano, ele passa. Se ele for para o Canadá, o avião vai ter que dar uma volta pelo Pacífico ou pelo Atlântico. Se passar por cima do espaço aéreo americano, é capaz de eles derrubarem o avião. Ele sequestrou um americano, gente, e era um embaixador. Então, isso para os Estados Unidos representa muito. Então, assim, eles que criaram esse movimento lá na década de 60, né, por aí, para tirar o Brasil da ditadura. E hoje eles querem, eles não, né? Mas alguns querem botar a ditadura de novo no Brasil, né? Eles se orgulham tanto de ter tirado o Brasil da ditadura e agora eles querem. E a gente tem que lembrar agora é a ditadura da esquerda, né? Agora inverteu. É aquela história, né, do poder, né? A pessoa é contra aquilo, mas depois que assume, faz de novo. Por exemplo, o Che Guevara e o Fulgêncio e o... Batista. Não. O Che Guevara e o Fidel Castro eram muito amigos. E quando eles invadiram Cuba, o pretexto era acabar com a ditadura de Cuba. De Batista. Mataram o presidente ditador, assumiram o poder. E no mesmo instante que eles tiraram a ditadura, eles instalaram outra ditadura.
E quem era contra ele era fuzilado. Mudou, é uma ditadura de direita, virou ditadura de esquerda. O Fidel Castro virou muito pior ditador do que o ex-ditador, né? E Cuba continua até hoje na ditadura. Tem uma coisa que, não sei se foi o Zé Disseu que disse, que ficou famoso, Barbosa, poder não se ganha, se toma. Isso aí. Aprendam. Pérola. Agora eu vou começar com as nossas informações aqui do nosso hall de notícias. E é o seguinte, quando a gente fala em criança, em bebezinho, e quando a gente se dá por conta, por exemplo, de uma situação como engasgo, existem algumas manobras que são feitas e que alguns também policiais, pessoas do corpo de bombeiro, tem esse aprendizado, ou seja, tem já uma técnica. E na última sexta-feira, então, aconteceu. Um policial identificado como Lucas Costa Neto salvou a vida, então, de um bebê dentro do elevador. Era um bebê de 4 meses que estava engasgado na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. As imagens da câmera de segurança do local registraram, então, esse momento. Lucas, ele estava esperando o elevador na porta quando o elevador abre e a mãe já começa ali, olha, batendo nas costas da criança, chorando muito. Ele consegue entender a situação e ele faz ali a manobra de desengasgo, como vocês veem aí na tela, olha. A mãe é essa moça dentro do elevador chorando muito. Ele faz a manobra ali de desengasgo, vira a criança, põe de cabeça para baixo, depois ele volta de novo, bate no peito do bebê e faz ali a manobra por alguns minutos, tentando então desengasgar essa criança. O que a gente consegue ver é que são 2 mulheres ao saírem ali do elevador, né? Uma é a mãe do bebê, a segunda é a avó que estava acompanhando, elas estariam descendo então para o andar de baixo. Quando Lucas pede o elevador para no andar que esse policial está. Ele estava apto também a praticar então essa manobra, a fazer a manobra. Ele se propõe então a ajudar a realizar essa manobra que se chama rating para o desengasgo. É importante a gente falar porque no dia a dia, quando se fala em maternidade, principalmente existem ali momentos em que, por exemplo, a mãe vai dar de mamar para o bebê, ou a mãe está realmente fazendo alguma coisa, comendo, após a criança ter mamado, algo do tipo. Ainda é um esôfago muito pequeno, laringe pequena, a boca também muito pequena, então qualquer coisa é muito perigoso. Essa imagem aí traz, além de um alerta para os papais, também para você, profissional de saúde ou de segurança pública, porque é importante. Quantos casos a gente vê, né? Diversos casos em que a polícia é chamada até o local, até a residência, para conseguir, então, fazer esse atendimento. Então, esses primeiros socorros são importantes, salvam vidas. E esse bebezinho, ele foi ali, então, desengasgado por esse policial, recebeu esse primeiro atendimento, os primeiros socorros, até que a ambulância chegasse para, de fato, levar até o hospital e fazer aqueles atendimentos rápidos, realmente. Então, por 1 minuto, a gente consegue ver aí que uma vida foi salva. A gente vê essa imagem aí e o quanto ainda existem pessoas boas no mundo, né? É uma imagem onde uma mãe está ali aflita, ela chora, ela grita muito, o bebê também. Mesmo com a imagem borrada, a gente consegue ver que o rostinho está bem vermelho, o que já é característico do desengasgo. Quando a gente vê uma criança engasgada, ela tá ou com o rosto muito, muito forte, uma pele mais esverdeada, como se fossem hematomas, ou o rostinho muito vermelho, inchado e quente. Então, vai acontecer em uma situação de engasgo de você ver os sintomas aparentes, físicos. E nessa imagem a gente consegue também ver. Então, ali a mãe grita, bate muito na porta durante ainda a manobra. E logo em seguida, olha, ele levanta o bebê já estava bem. A mãe pega no colo e é uma situação realmente que deixa, né, o coração da gente aflito. Então, fica essa dica para você de casa. É importante, tendo criança em casa ou não, que você saiba essas manobras de desengasgo, né? Era um bebê aí de 4 meses, muito pequenininho, muito novinho, mas que foi salvo aí por esse policial, né? Uma situação muito, muito triste, mas que teve um desfecho bom. Olha, a gente também tem aqui um caso super, gente,
super importante ser falado, porque a gente ainda vê pessoas, né, trabalhando em condições análogas à escravidão. Existem milhares de situações em todo o mundo. No entanto, quando a gente se fala já de um estado em que vem com uma história de escravidão, a Bahia tem essa quantidade, ela tem esse histórico de fato, né? E a gente sabe que o Brasil, por muitos, mas muitos anos, por milênios, teve, né, esse contexto de sofrimento. E a gente tem um relato de um jovem principalmente na lavoura, né? Exato, a gente tem um relato de um jovem de 17 anos que ele era então ali, olha, trabalhava como ajudante de pedreiro. No entanto, ele precisou fazer a denúncia do caso. Por quê? Porque as condições de trabalho a qual ele estava eram análogas à escravidão. A gente tem um relato dele aqui do extremo sul, porém ele estava trabalhando em Guarajuba, ali próximo já a Salvador. A gente sabe que Guarajuba é muito bem frequentado, praias belíssimas, o turismo é muito considerável. Então a gente tem esse relato. Coloca pra gente, produção. Eu mesmo saí por causa que a gente tinha trabalho, não tinha como ficar, não estava pensando muito. O desabafo é de um adolescente de 17 anos que abandonou o emprego como ajudante de pedreiro em um condomínio no distrito de Guarajuba, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, após meses sem carteira assinada, sem equipamentos de proteção e submetido a jornadas exaustivas. O trabalho era muito explorativo, né? Ele botava diária baixa, ali não tinha movimento, tinha que gastar dinheiro com comida, transporte, tudo lá era peladinho. Fora as condições de trabalho, né? O local tinha inseto, sapo, pouquinho, tudo que é tipo de bicho, no alojamento tinha. Não é o local que eu saio. Depois de quase 6 meses tentando receber os direitos trabalhistas, o jovem e a mãe, que não terão os nomes revelados, decidiram procurar o Portal à Tarde para denunciar o caso, que foi registrado no Ministério Público do Trabalho da Bahia como exploração do trabalho infantil. A situação foi uma realidade ainda comum na construção civil. A presença de mão de obra jovem em condições precárias e à margem da legislação trabalhista. Porque ele tinha necessidade, porque tem uma filha tinha 1 mês e pouco, prematura, tinha que comprar leite, ele paga aluguel, e aí ele precisava trabalhar. Que os meios que hoje em dia a gente não dizer que tem, ele não tem. Aí chamaram ele, foi essa oportunidade, dizendo que ia assinar a carteira dele lá e tudo. E chegou lá, não foi, só foi promessas, e aí ele não aguentou. A cabeça dele ficou toda de ferida no sol quente. A construção civil aparece na lista das piores formas de trabalho infantil como uma das atividades proibidas para menores de 18 anos. Isso ocorre porque envolve trabalho em altura e locais perigosos como andaimes e escavações, exige esforço físico intenso incompatível com o desenvolvimento de crianças, há risco constante de acidentes graves como quedas, cortes e soterramentos e pode envolver exposição a poeiras, produtos químicos e ruído intenso. Olha, o trabalho análogo à escravidão é crime. Ele é previsto, então, no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, e ele ocorre, então, quando a pessoa é submetida a condições extremas de exploração, privação dos seus direitos e também a sua dignidade. Então, para caracterizar o crime, é necessário que seja analisado aí essas questões e considerados esses seguintes fatos. Então, as condições degradantes de trabalho, quando ele é submetido a um ambiente onde compromete a sua saúde, a sua segurança ou a sua dignidade, a falta de higiene, instalações inadequadas, a ausência de condições básicas para a sua subsistência, as jornadas exaustivas, quando a carga de trabalho, então, é tão intensa que impede o descanso da pessoa, colocando então a saúde física da mesma e até a mental em risco, o trabalho forçado, que é quando o trabalhador é obrigado a realizar essas atividades contra a sua vontade ou sob ameaça, coação ou violência, o cerceamento da liberdade, quando o trabalhador é impedido de sair do local,
seja por retenção dos documentos, ameaças ou até mesmo as vigilâncias constantes. Então, é importante que você de casa consiga identificar. Às vezes, quando a gente vê, né, Toné, crianças até mesmo que são chamadas, olha, crianças não, adolescentes, vou dar um exemplo que acontece muito. É chamado para trabalhar em uma obra, por exemplo. Ou é levado para trabalhar em uma fazenda, em outra cidade ou naquela mesma região. Esse adolescente, ele tem os documentos retidos para que ele não consiga sair do local, não consiga transitar. Então, os documentos ficam mantidos ali em cárcere, né? O adolescente não pode sair do ambiente, do local, os documentos estão lá. As condições às quais a pessoa trabalha é sob uma jornada intensa. Mas no caso do adolescente já está cometendo infração, porque é menor. Exato. Mas é o que acontece muito. Por quê? Porque normalmente quem tem esse tipo de trabalho não vai chegar para um homem, para uma mulher, uma pessoa madura e experiente e falar, olha, eu tenho um emprego ali em tal fazenda, em tal roça, pra gente ir. Tá, mas lá é como então? É de X a X. A pessoa chega lá, não encontra nem onde deitar, onde dormir. Cadê? Bebe água onde? Come em quê? Ah, não tem. E aí? O adolescente, a criança, ele ainda tem essa vulnerabilidade. Então, é quem mais sofre. Não significa que o jovem, o adulto, não passe por isso, porque passa. Inclusive, a gente teve um relato também lá de Camaçari, aconteceu um episódio em que essas pessoas trabalhavam em uma fábrica de automóveis e elas estavam análogas à escravidão. Elas não tinham os documentos, não tinha nenhum tipo de documento. Além de tudo, não podiam sair da propriedade, elas ficavam lá, eram mantidas em cárcere privado, então, além de tudo, não tinham contato com ninguém. Até que chega uma pessoa na propriedade e eles conseguem contar ali o que eles estavam vivendo. Essa pessoa faz a denúncia. Então, a polícia chega até o local, analisa tudo que está acontecendo e leva realmente os responsáveis para depor na delegacia. Então, é importante que essas denúncias também sejam feitas, porque cada vez mais acontece, principalmente na lavoura, né? A gente vê isso com muita frequência. O caso desse menino, ele foi ajudar em uma obra e ele foi mantido ali, então, é um adolescente de 17 anos, ele foi mantido nessa obra, então, sem nenhuma qualidade para higiene. Ele não poderia também ter um local para dormir, a gente viu ali no chão, né? Era um colchãozinho bem fininho e que dividia, então, ali com um monte de pessoas. É realmente, assim, de enojar. Um país em que lutou tanto, sofreu tanto, a gente ainda vê situações como essas. Aí as pessoas acham, mas a escravidão foi abolida. Não foi a princesa Isabel. Não foi abolida, não. Se continua acontecendo, não foi abolido. Abolida se tivesse de uma vez, né? Foi abolida no século XVIII, né? Lá atrás. Agora está voltando de novo. Se a gente continuar vendo, aceitando e permitindo que tais atos aconteçam, vai voltar, Tona, e vai ser pior do que era. Já teve um caso de uma idosa de quase 80 anos, ela era mantida em um porão na parte de baixo da casa em que ela trabalhava. Ela já tinha quase 80 anos. E há quanto tempo que ela vivia nessas condições? Desde nova. Desde nova, ela foi pega por essa família para trabalhar, cuidando da casa, os trabalhos domésticos, e ela era mantida no porão. E aí alguém da família se deu por conta e tentou procurá-la. Falaram, olha, ela trabalhou até X tempo nessa casa, era o único contato que a gente tinha com a mesma. Quando eles chegam até a residência e conseguem localizar, encontram a mesma ainda lá. Ela ainda trabalhava. Então, é uma situação onde a pessoa está em vulnerabilidade, não tem como nem buscar por ajuda. Imagina, você em cárcere privado, quantas pessoas passam por isso todos os dias? Então fica esse alerta aí também. As condições de trabalho que você se permite estar. Claro que ninguém vai adivinhar o que o outro vem planejando para você, contra você. Outra questão também que se aplica muito a isso, essas condições de trabalho, jornadas, a gente vê a exploração das nossas crianças, né? Quantas crianças trabalham? Criança é para estar estudando. Lugar de criança na escola. Criança tem que estudar. Se a gente quer ver uma diferença, se a gente planeja, se ministro, prefeito, governador, deputado, senador, vereador quer mudança, educação tem que ter investimento. As nossas crianças precisam estudar.
Não é a escola com greve, paralisando semestre, unidades dessas crianças. Porque não adianta fazer uma praça bonita para a criança brincar, fazer uma quadra bonita na escola, se não tem professor, não tem alimento. A criança sai de casa, chega lá, não tem nem aula. Já vai desmotivado, com fome. Chega lá, não tem comida. Aí fica difícil. Então, para que a gente consiga mudar essa realidade, só depende de quê? De que o que precisa mudar tenha mudança. Não dá mais pra gente falar, porque o problema do Brasil é X. Porque o problema é tal. A economia tá ruim. Tal setor tá ruim. Tá, mas tá ruim por quê? Se tem como melhorar, por que continua do jeito que tá? Porque a gente continua se calando, permitindo o mesmo e sempre. Então não adianta a gente se calar, fingir que não está acontecendo, fechar os nossos olhos enquanto as crianças estão passando por situações de exploração no trabalho, sexual. Isso aí a gente nem precisa falar, porque já é um contexto que eu e você de casa entende exatamente como é. A gente passa pelas ruas aqui da cidade e a gente vê o tanto de criança, né? Aquelas venezuelanas. Agora deu até uma diminuída. Deu uma diminuída, mas eles ficavam muito no semáforo, no né? semáforo. Deu até uma diminuída. Era assim, dinheiro, pedindo leite, de partir o coração, Toné. As crianças e nem tomadas banho estavam. A criança já estava toda sujinha, acredito que de dia já. A criança dormindo na rua, em cima de um papelão. Tantas meninas. Mas aqui não tem a Secretaria de Promoção Social que não está amparando essas crianças, essas famílias, esses imigrantes? Exatamente. Eu acredito que o combate à pobreza, o combate a essas situações extremas de vulnerabilidade... Agora, me desculpe, viu? Dinheiro tem. Deveria ter, recursos pelo menos, tem. Se os recursos para essas pessoas se exatamente, mas tem exatamente para isso. Existem, então, as secretarias que podem estar à frente, podem combater e, claro, ajudar. Então, quando a gente vê pessoas como essas, hoje, mais cedo, a gente falava, então, do Bolsa Família, né? Que o governo Lula chegou e tal. Porém, a gente entende que quantas pessoas estão hoje com esse benefício cortado? O Brasil saiu do mapa da fome. De qual fome? Da fome da sua casa, que tem dinheiro? Da sua casa, que tem condições para almoçar, e você não vê quem está lá numa comunidade, numa favela, passando fome? De uma criança que precisa ir para a rua para pedir? A fome acabou aonde? Na casa dos ministros? De quem? Do presidente? Talvez. Agora, vai para a realidade, vai para o dia a dia. Sobe uma comunidade. Vai em uma favela para você ver o que está acontecendo. Eu acho que as pessoas se mantêm aqui, Toné, no império, numa grandeza, e elas acham que está todo mundo vivendo do mesmo. Mas é importante que a gente consiga entender a realidade do outro para que a gente busque por essas mudanças. Tonazinha, você trouxe mais alguma coisa para a gente? Mas voltando aí que você falando aí, negócio de Bolsa Família, Bolsa Escola, eu vi uma cena horrível uma vez, no autoatendimento de um banco. Uma senhora foi tirar lá o dinheiro do Bolsa Escola lá, o benefício. Chegou lá, não tirou, não conseguiu nada. Aí ela foi falar com a atendente, a senhora tem que ir lá na escola e tal, procurar saber o que foi que houve e tal, na prefeitura, porque cortaram esse benefício. Aí mais adiante eu encontrei essa senhora. Aí ela, com uma amiga do lado, ela disse: minha filha, você não sabe do problema. A minha filha, Priscila, não tá indo na escola. Quando eu chegar em casa eu vou matar essa menina. Quer dizer que ela recebeu o benefício da menina para gastar em outras coisas, não era nem para a menina, né? Então ela, revoltada, falando sobre isso. A tal da Bolsa Escola, que esse governo assistencialista e paternalista é Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa Vale Gás, Vale não sei o quê. Não funciona assim. Bem, tem um outro assunto aqui que eu vou falar sobre essa confusão, essa guerra que está. Porque esse presidente do STF, presidente não, esse membro do STF, ele é presidente ele é do TSE, né? Supremo, Tribunal Regional, Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Esse Alexandre Moraes, ele é o artista, ele é famoso agora, só dá ele na mídia internacional. Enquanto isso, está trazendo 1000 problemas para os outros integrantes da corte. Por causa dessa lei Magnitsky, pegou todo mundo. Magnitsky é um nome que
O pessoal aí nos memes aí nas redes sociais diz que Lula nem tem primeiro aprender a falar isso, que ele não consegue. O ministro Roberto Barroso está pensando em deixar o Supremo Tribunal Federal. Ele é presidente do Supremo Tribunal Federal, tem 67 anos e ele diz que está mostrando uma certa frustração pela divisão que acabou se instalando na corte. Em público, ele tem tentado desarmar o protagonismo que o Supremo adquiriu por causa da atuação do ministro Alexandre de Moraes no comando de vários inquéritos, inclusive aquele do fim do mundo, que investiga a tentativa de golpe do Estado. Barroso tem dito nos bastidores que está difícil reverter esse quadro hoje, porque o STF está passando. Ele está se sentindo impotente e ele acha que está na hora dele sair. De todos os ministros do STF, o ministro Roberto Barroso é o que tem mais ligações com os Estados Unidos. A Barbosinha citou até aqui sobre a filha dele. Eles têm escritório de advocacia nos Estados Unidos, inclusive, com vários clientes, não só brasileiros, como americanos. Brasileiros que têm ações lá contra os Estados Unidos e os Estados Unidos lá que tem várias ações lá, e a filha dele faz parte de um grande escritório de advocacia lá fora. A família tem um imóvel declarado em Miami, a família de Barroso. Ele passa temporada de estudos em Harvard, que é aquela famosa universidade americana. Agora, tudo isso ficou fora do seu alcance, caso se confirme realmente que o visto de entrada dele foi cancelado. Quando deixa a presidência, um ministro do STF precisa voltar para a planície e ingressar em uma das duas turmas do tribunal. Ele teria que trabalhar na segunda turma, grupo no qual alguns dos integrantes não têm intimidade nem afinidade com ele. Aí vamos ver o que ele vai fazer. Lula já tem, para o lugar de Barroso, já tem 4 candidatos para ver se ocupa o cargo dele, se ele sair. Tem Bruno Dantas, que é o ministro do Tribunal de Contas da União. Tem o Jorge Messias, que é o atual ministro da Advocacia Geral da União. O Rodrigo Pacheco, aquele chato que foi presidente do Senado, que é senador por Minas Gerais. E Vinícius Carvalho, que é ministro da CGU, Controladoria Geral da União. O clima está ruim no STF. Nenhum ministro fala em público. E alguns que até declaram apoio a Alexandre de Moraes estão agora meio receosos de darem declarações. De qualquer forma, eles foram intimidados. Eles foram realmente ficar acuados pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o que manda e desmanda. Ele manda no país, manda em Lula, manda no no executivo, manda no legislativo. Quem dirá lá com os colegas dele, quem manda é ele. O que ele fala é lei. Então os outros colegas estão se sentindo intimidados, ameaçados e muitos deles prejudicados realmente por esse comportamento que ele está tendo, que não é nada bom nem para a corte e nem para o país. Pérola. Olha, e tem outra coisa aí também, viu, Tonezinha, pra gente de informação. Nós, aqui da Bahia, o Alexandre de Moraes pode receber, então, o título de cidadão baiano. Durante, então, o discurso de reabertura dos trabalhos da casa, na terça-feira, o líder do governo na casa, Rosenberg Pinto, do PT, disse que deverá encaminhar um projeto da indicação para homenagear o magistrado. Alexandre de Moraes deve ser, então, mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, a receber as honrarias máximas da Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA. Estaremos juntos, dando o título de cidadão baiano e a comenda 2 de julho ao ministro Alexandre de Moraes pelos seus grandes feitos pelo nosso povo, disse, então, o Rosenberg Pinto. Moraes, a indicação é dele? A indicação é de Rosenberg. Ele é líder do governo, né? Exatamente. Então Alba, ele disse, né? Alba. Ele disse, então, durante o discurso, que ele irá encaminhar esse projeto de indicação para homenagem ao Alexandre de Moraes. Moraes estampa, então, agora aí as manchetes e nos últimos dias, por conta, então, a decisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
que na segunda-feira ele determinou então essa prisão domiciliar, após os descumprimentos aí, segundo ele, das medidas cautelares. O que tem trazido aí, então, né, muita polêmica. Tem gerado, então, um burburinho interno. Eu acho que está sendo uma hora inadequada, na hora errada, local errado. Pra que agora tá fazendo isso? Trazer um Primeiro prêmio. que é capaz ele mandar um representante e não vir aqui. Ainda vai ficar mais mico ainda. Vai ficar mais feio ainda pra Rosenberg Pinto. Olha, eu acho que tem tantas pessoas que poderiam ser homenageadas. E agora, em meio a toda essa polêmica, Exatamente, toda essa polêmica, questão, essa guerra, essa confusão que tá, esse caos que tá no país. Eu com acredito... o Supremo, com o Legislativo, com o Executivo, com essa confusão de tarifaço de Trump. Então, pra que agora tá dando... Qual é a importância disso, a relevância disso? Nenhuma. Para o cidadão mesmo, comum, baiano. Que o ministro Alexandre Moraes vai receber, sim, e daí? Todo mundo tá falando mal dele. Mas pior ainda. Quem é que tá querendo ele aqui? Eu acho que é Rosenberg. Agora, Rosenberg Pinto. eu queria entender o seguinte, Toné. Para essa comenda de honraria máxima, ele receber a comenda 2 de julho e o título de cidadão baiano, precisa de quantidade de votos? Precisa de quantidade de aprovação? Como é que funciona exatamente isso? Ou é só falar, eu vou presentear, vou lhe dar essa honraria máxima, vem cá buscar e pronto, é bagunçado assim? Como é que funciona? Não, tem que funcionar, tem que ir a sujeitar, submeter isso à votação dos pares, né? Dos outros colegas. Aí se vai aprovar ou desaprovar. Então é uma votação Aí tem a indicação. Vou indicar você, por deputados. exemplo, para receber o título cidadão itabunense. Mas os outros têm que estar, todos têm que ser aprovados. Tem então que ter precisa aprovação. estar em consenso na ALBA. Tem que entrar, tem que entrar em votação. Olha, exatamente. Aprovar ou não aprovar. Agora é esperar, né? Ficar na expectativa do que vem por aí. Se Alexandre de Moraes vem na Bahia, já pensou? Olha, eu acho que o negócio ia ficar firme aqui em Toné. O caldo é engrossar. Eu acho que não é o momento, Pérola. É um momento completamente inadequado. Não existe. Para que isso agora? Qual é a relevância disso? A importância disso nesse momento? Ele vai sair de lá, que ele está na briga... Estão pedindo o impeachment dele. Você vai dar para que isso? Não, e a lei? Olha, a Bahia proibindo. Saiu na frente, deu um título cidadão. Grande coisão. A Bahia já não está muito bem. Eu não sei nem qual vai ser o posicionamento agora aí de Gero no meio disso tudo, hein? O Jerônimo tá com 28 ponto, parece que 1, enquanto as pesquisas, né, de intenção de voto para as eleições do governo da Bahia. E o ACM Neto tá com 53,5. Opera outra situação aqui, falando em Bahia, vamos voltar aqui àquela história dos respiradores. Que envolve o ministro da Casa Civil, que é ex-governador da Bahia por 2 mandatos, o senhor Rui Costa. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, citou indícios de envolvimento do ministro da Casa Civil, Rui Costa, em crimes praticados na compra de respiradores quando ele era governador. Eu expliquei aqui, quando ele era governador, ele era presidente desse consórcio Nordeste. Na época da pandemia, eles fundaram esse consórcio para comprar, né, respiradores, comprar material, né, para conter aí, para ajudar no tratamento. Segundo o jornal Estado de São Paulo, esse Gonet indicou que um documento que Costa assinou um contrato com previsão de pagamento antecipado integral e sem garantia do ente público. Ele assinou esse contrato e foi pago. Foi mais de 40 milhões. E os respiradores nunca chegaram. Aí ninguém foi preso. Gonet está pedindo ao ministro do STF, Flávio Dino, que envie um inquérito sobre esse caso, para que haja uma retomada de investigações no STF. Aí a investigação estaria parada desde que foi remetida ao STF. Não andou. A assessoria de Rui Costa disse em uma nota oficial que a PGR não apresenta nenhum novo elemento acusatório. Mas sei que pagou e não recebeu. E o que é pior, pagou a uma empresa que trabalha com que comercializa maconha para uso medicinal. É brincadeira. E o dinheiro não foi ressarcido aos cofres públicos, mais de 40 milhões, ninguém recebeu, não foi devolvido, e o inquérito continua lá parado no STF. Tá lá, na mão deles para resolver. Mas o ministro da Casa Civil não pode estar envolvido nisso.
8 anos de mandato. Ele ganhou, passou 4 anos, depois de Jacques Wagner ele foi eleito, passou 4 anos, depois ele foi reeleito, passou 4 anos, depois ele entregou a Jerônimo. 8 anos de mandato, senhor Rui Costa, e foi presidente desse consórcio Nordeste, fechou esse contrato, sem garantia nenhuma, pagou antecipado antes de receber o material, esses respiradores. Respiradores nenhum apareceu e o dinheiro não foi devolvido, ninguém foi preso e tá por isso mesmo. Pérola. Olha, você tem mais alguma informação, Tonezinha? Hein? Você tem mais alguma informação pra gente? Eu quero mandar aqui um abraço muito grande aqui para Nilson Ramos. Fui entrevistada hoje por ele, influenciador, voltando agora aí a trabalhar na área social, me entrevistou, falando sobre jornalismo, sobre colunismo social, falando sobre uma parte da minha profissão. Agradeço a você, Nilson, valeu a pena. Eu quero mandar um beijo para todo mundo aí e estaremos aqui falando tudo, inclusive sobre essa história aí do STF, desse impeachment de Moraes, dessa prisão de Bolsonaro, que está dando o que falar, muita confusão. A gente se encontra já. Boa tarde, TVI, 20 anos. Pérola. Olha, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho diário, claro, você que nos assiste aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC. A TV Cabo em todo o sul e extremo sul baiano. Você que nos assiste através do canal do YouTube, não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos informações, temos quadros especiais e, claro, eu e você todos os dias aqui, ligadinho às 10 horas. Agora vem aí Alerta Cidade, com muitas informações do sul, extremo sul, da Bahia, do Brasil. Muitas informações para você de casa. Acompanhe agora na sua telinha com Denilton Santos. Por isso, um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história.